Fala pessoal, uma boa noite, chegando mais uma vez com o canal Diário da Física, trazendo uma questão de elétrica que envolve o conceito de associação de resistores, cálculo de resistência equivalente de uma associação. E quando a associação ela está distribuída em série ou quando ela está distribuída em paralelo. Já vimos que os dois tipos de modelos têm características diferentes, porque na associação em série a corrente é igual e na associação em paralelo a tensão é que é igual. Vejamos o que acontece quando você tem uma primeira associação, ela está em série. Vejam, entre os pontos A e B, existem dois resistores, o resistor 1 e o resistor 2. O resistor 1 é o R1, o resistor 2 é o R2. Só que eles são iguais, então na figura aparecem representados apenas com a letra R. Na associação de baixo, a gente tem entre os pontos A e B, dois resistores também, o R1 e o R2. Esses resistores eles estão associados em paralelo, pois eles estão em posição geométrica paralela, como se eles estivessem contidos em duas retas que estivessem paralelas umas às outras. Essa característica de associação é em paralelo. Os resistores R1 e R2, eles também têm o mesmo valor. Eles são iguais, são denotados pela letra R. Eles são resistores de mesmo valor numérico, são resistores exatamente iguais, são representados pela letra R. Se você aplicar uma tensão de 60 volts entre os pontos A e B, das duas associações, em série e em paralelo, sabendo que há uma diferença de 9 amperes da corrente que passa pela associação em paralelo da associação de baixo em relação à associação que está em série, a de cima, quando se aciona uma tensão de 60 volts entre os pontos A e B, a corrente que ele produz na associação de cima, que os resistores estão em série, por exemplo, é uma corrente I. Vamos chamar de I, porque a gente não sabe quanto é ainda. E na associação em paralelo, a gente sabe que a tensão aplicada entre os pontos A e B produzirá uma corrente que é 9 amperes, 9 unidades, portanto, maior do que a corrente que ela produziu no circuito 1. No circuito 2, os resistores estão em paralelos, ela vai produzir uma corrente 9 unidades maior do que a corrente que ela fez no circuito 1. Vejam então a diferença que vai haver. A corrente que vai ser produzida no circuito 1 é uma. A corrente que vai ser produzida no circuito 2 pela tensão aplicada é 9 amperes maior do que a primeira. Então, se a primeira vamos chamar pela letra I, a segunda vamos chamar de I mais 9. Tudo bem? I mais 9 é a corrente produzida no circuito 2. Agora a gente vai usar a fórmula da primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, onde U é a tensão, R é a resistência equivalente, no caso, e a letra I é a corrente. U é igual a R vezes I. O que acontece? Se nós usarmos a primeira lei de Ohm no circuito 1, a gente vai ter 60, substituindo, 60 é igual a REC, a resistência equivalente do circuito 1, vezes a corrente que passa por ele. A gente sabe que, como os resistores são iguais, um ao outro, eles são iguais a R, a resistência equivalente no circuito 1 é R1 mais R2,
Ou como eles são iguais a R, vai ser R mais R, que é 2R. 2R é a resistência equivalente do circuito 1. Resistência equivalente igual a 2R. E a corrente é igual à letra I. Corrente, eu vou continuar escrevendo ela como I, tudo bem? Corrente I. Então, a primeira lei de Ohm no circuito 1 é 60, é igual a 2R vezes I. Agora eu vou aplicar também a primeira lei de Ohm no circuito 2. U é igual a R vezes I. U é a tensão, que é a mesma, 60, é igual a R. R é a REC. A REC equivalente do circuito 2. Aqui as resistências estão associadas em paralelo. Então, lembrem-se, eu vou colocar aqui no vídeo também a fórmula da resistência em paralelo. Ela segue como 1 dividido por REC, que é a resistência em paralelo, é igual 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Vejam que as resistências elas também são iguais aqui. R1 e R2 são iguais, as duas são iguais a R, portanto, a resistência equivalente será 1 dividido por REC é igual 1 dividido por R mais 1 dividido por R de novo. A outro facilitador é igual no exercício anterior que a gente resolveu, os denominadores são iguais. A gente tem uma soma de fração, 1 sobre R mais 1 sobre R, em que os denominadores são iguais. Como eles são iguais, eu posso já escrever o denominador comum, é o mesmo, é igual a R, e vou somar os termos dos numeradores, os termos que estão em cima nas frações. Cada uma leva o número 1 em cima, de acordo com a fórmula, né? É 1 dividido por R mais 1 dividido por R. Então, os termos de cima são iguais a 1. Eu vou somar os dois, porque eu já agrupei as duas frações sob o mesmo denominador. Então, eu vou somar os dois valores, né? 1 mais 1 é igual a 2. Então, a fórmula final vai ser 1 dividido por REC é igual a 2 dividido por R. Agora, similar, a mesma coisa que eu fiz no exercício antes, eu vou inverter a ordem dos numeradores com os denominadores. 1 dividido por REC, eu vou passar a escrever como REC, e 2 dividido por R vai ficar R dividido por 2. Eu troquei, eu inverti a ordem. Eu vou ter então REC é igual a R dividido por 2. R dividido por 2 é a resistência equivalente do circuito 2. Eu vou substituir no lugar da fórmula da primeira lei de Ohm, onde tem o termo REC, eu vou substituir por R dividido por 2, que é a resistência equivalente. R dividido por 2 vezes a corrente, o I. Chegou a hora da corrente. A corrente, o exercício falou que é 9 amperes maior, mais alta do que a corrente que passou pelo circuito 1. Se ela é 9 unidades maior e a corrente do circuito 1 eu chamei de I, a corrente do circuito 2 eu vou chamar de I mais 9. I mais 9. I mais 9, então. Substituo esse valor no lugar da letra I, da corrente na fórmula da primeira lei de Ohm. Então, galera, vejam aqui. Eu tenho duas fórmulas agora, tudo bem? Eu tenho 60 é igual a 2R vezes I, que é aplicado ao primeiro circuito, e eu tenho 60 é igual a R dividido por 2 vezes I mais 9, que foi a aplicação da primeira lei de Ohm ao circuito 2. O que eu faço?
eu preciso achar a resistência. Então, eu tenho duas variáveis, certo? Eu vou isolar a corrente, eu vou isolar nas duas equações, eu vou isolar a letra I, o termo que representa a corrente, para poder depois igualar as duas expressões obtidas com essa operação. Se eu isolar o I na fórmula 1 e isolar o I na fórmula 2, então primeiro eu vou isolar o I na fórmula 1. Vejam como vai ficar. I mais I é igual a 60 dividido por 2R. Essa é a expressão que eu achei isolando o I na fórmula 1. Agora eu vou isolar o I na fórmula 2. Vejam como vai ficar. I mais 9 é igual a 60. O 2 está dividindo o R. Ele vai passar multiplicando vezes o 60. 60 vezes 2. E o R ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo do outro lado. Eu vou obter 60 vezes 2 dividido por R. Então eu vou ter I mais 9 é igual a 60 vezes 2 dividido por R. Aí só falta uma coisinha, que é passar o mais 9 para o outro lado, né? Porque eu quero isolar exatamente o I, somente o I. Então, se eu tenho I mais 9 desse membro, eu passo mais 9 para o membro direito, trocando o sinal. Ele estava como mais 9, eu vou passar ele como menos 9. Portanto, o I vai ser 60 vezes 2 dividido por R menos 9. 60 vezes 2 dividido por R menos 9. Aí vai ficar, olha só, I é igual a 120 dividido por R menos 9. Galera, agora eu vou definitivamente escrever as duas expressões que eu obtive isolando o I. No circuito 1, essa expressão ela deu a seguinte fórmula. I é igual a 30 dividido por R. E no circuito 2, ela deu I é igual a 120 dividido por R menos 9. Essas são as fórmulas 1 e 2 em função da corrente, em função da resistência R. Se eu tenho duas fórmulas que representam a mesma grandeza, ou seja, a mesma corrente I, eu vou igualar, eu vou afirmar que elas são iguais, certo? Eu vou igualar as duas fórmulas finais. Igualando as expressões obtidas, eu vou ter 30 dividido por R, que veio da fórmula 1, é igual a 120 dividido por R menos 9, que é da fórmula 2. Assim, eu posso achar a resistência que o exercício pediu. A resistência é o R, certo? Eu tenho a fórmula que iguala as duas coisas. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho R de um lado da equação e R de outro lado. Só que eles estão embaixo. Eu vou calcular o MMC do membro direito para fazer com que ele fique sob o denominador R, que é o denominador comum ao 120 e ao 9. Vejam, o MMC de R e de 1, lembrando sempre que o número 9, quando ele é inteiro, ele sempre tem o número 1 dividindo ele embaixo dele. Sempre terá o número 1. O MMC de R e de 1 é o próprio R. Então eu vou escrever o denominador R e vou calcular o MMC dessa parte da equação. O resultado vai dar 120 menos 9 vezes R dividido por R. 120 menos 9R dividido por R. Agora eu tenho assim, ó. Vamos olhar a equação lá desde o começo.
30 dividido por R é igual